Olá, aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Euclides e vou apresentar agora a disciplina de Microeconomia em Concorrência Perfeita do curso de Ciências Econômicas. Começando pela unidade 1, em que apresentaremos a partir de agora como que os agentes econômicos se relacionam na comercialização ou em qualquer tipo de interação na busca de compra e venda de mercadorias. Inicialmente, nós precisamos partir das hipóteses em que os mercados eles tornam-se perfeitamente competitivos. Os mercados, de modo geral, eles são estruturados ou a partir de hipóteses em que a concorrência é perfeita ou concorrência imperfeita. Nessa parte da disciplina, nós vamos tratar exclusivamente das questões relacionadas a mercados perfeitamente competitivos. E para que isso seja considerado, deveremos partir das seguintes hipóteses. Primeiro, que deve existir um grande número de compradores e vendedores para um determinado mercado. Segundo, nesse mercado, o produto ele não pode conter nenhum tipo de diferenciação, ou seja, ele deve ser um produto homogêneo. Não pode haver nenhuma possibilidade de barreira à entrada e à saída de agentes econômicos. Quarto, todas as informações com relação aos bens e aos custos desses bens devem ser completas. Quinto, não deve haver nenhum tipo de custo de transação desses bens, entendido como, por exemplo, impostos, fretes, seguros, qualquer coisa que não esteja vinculada ao custo de produção dessas mercadorias. E, por fim, todos os agentes econômicos eles são racionais no sentido de que eles devem procurar sempre maximizar seu bem-estar ou, no caso de firmas, maximizar os seus lucros. Além disso, os agentes econômicos, entendendo sempre agentes econômicos como consumidores e vendedores de uma determinada mercadoria, eles devem se relacionar do ponto de vista econômico, entendendo sempre que eles partem de uma escolha. Essa escolha, de modo geral, ela deve ser eficiente no sentido de maximizar o bem-estar, conforme as hipóteses anteriores, e parte-se também do princípio de que um incentivo fará com que esses agentes eles se relacionem. Desse modo, todo o curso de microeconomia, mais especificamente ainda nessa questão relacionada à competição perfeita, vamos ter sempre que os agentes e os mecanismos de mercado permitirão que esses agentes realizem trocas, minimizem riscos e, por fim, que resolvam os problemas de eficiência alocativa das quantidades de mercadorias que estarão disponíveis no mercado. Desse modo, partindo sempre dessas premissas iniciais de mercados perfeitamente competitivos. E, além disso, considerando essa tríade de informações relacionadas a incentivos, a escolha e a eficiência, os consumidores e vendedores eles farão uma interação de tal sorte que eles procurarão sempre otimizar as suas satisfações. Muito bem. Nesse aspecto, a lógica de mercado ela implica que vai existir sempre uma relação de demanda e uma relação de oferta. No caso, se, por exemplo, consumidores desejarem uma determinada mercadoria, eles o farão a partir de um certo incentivo, e esse incentivo ele está relacionado ao preço. E o incentivo ele é demonstrado da seguinte forma: à medida que o preço de uma determinada mercadoria aumenta, a quantidade demandada dessa mercadoria cai. Ou, alternativamente, se o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Desse modo, como a gente pode observar no gráfico, as relações de demanda de uma determinada mercadoria, elas são sempre negativas. Daí que a curva de demanda ela é negativamente inclinada, que é demonstrado pelo sinal negativo na função
de demanda apresentada na equação à esquerda. Essa quantidade demandada, portanto, tem uma relação negativa afetada pelo preço, de tal sorte que, sempre que houver deslocamentos ao longo dessa curva de demanda, à medida que o preço varia ou a quantidade varia, isso sempre vai ocorrer ao longo da curva de demanda, como a gente pode observar nesses pontos de equilíbrio ao longo da curva de demanda inicial. Agora, outros fatores externos, eles também podem provocar algum tipo de variação na demanda. E esses fatores externos estão normalmente associados a situações que não estão relacionadas ao preço. Nós chamamos de fatores exógenos, tais como, né, o preço de uma mercadoria que não necessariamente é aquela que está sendo transacionada. Pode ser um bem complementar ou um bem substituto a ela. Outro fator muito importante que também afeta a demanda são a renda, preço relacionado ao tempo, a idade do consumidor, o seu padrão educacional, o comportamento, os hábitos e as preferências dos consumidores, o gênero, a localização geográfica e a incerteza. Esses fatores, eles podem afetar a curva de demanda de maneira positiva ou negativa. Nós chamamos isso de choques. Um choque positivo, por exemplo, é um aumento na renda, provocado, por exemplo, por uma transferência governamental ou por aumentos salariais por conta de produtividade. O choque negativo, por outro lado, pode ser, por exemplo, um aumento significativo do desemprego que vai provocar uma redução na renda. Dessa forma, os choques positivos, como por exemplo um aumento na renda, deslocam totalmente a curva de demanda para a direita. Por outro lado, os choques negativos, como por exemplo a queda no rendimento, provoca um deslocamento na curva de demanda para a esquerda. Com relação à oferta, nesse caso, o incentivo para que firmas ofertem mais mercadorias também pode estar relacionado ao preço. Só que, de uma maneira inversa, a relação à demanda. Ou seja, quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada de uma mercadoria. Por outro lado, se o preço tende a diminuir, essa quantidade ofertada se reduz. Então, essa relação positiva, ela é apresentada de uma maneira algébrica na equação à esquerda do gráfico, em que o sinal que está relacionado ao preço sempre é positivo. Da mesma forma que na curva de demanda, a curva de oferta também vai apresentar variações de preço e de quantidade, preço da própria mercadoria e a quantidade desta mercadoria que está sendo transacionada no mercado. Todas essas variações ocorrem ao longo da curva de oferta. E isso é demonstrado pelos diversos pontos para os diversos níveis de preço e quantidade apresentados no gráfico. Além disso, né, outros fatores também afetam a curva de oferta, como, por exemplo, o custo da mão de obra, o custo de capital empregado na produção, custo da terra, se por um acaso a gente está lidando com algum produto agrícola, custo de matérias-primas, custo do investimento em novas tecnologias, fatores climáticos e também a incerteza em relação ao tempo. Todos esses fatores também são considerados fatores externos às condições de oferta, externo em relação ao preço, de tal sorte que nós chamamos também de fatores exógenos. E, neste caso, esses fatores que não estão relacionados ao preço da própria mercadoria, eles também podem afetar a curva de oferta, deslocando-a para a esquerda ou para a direita, dependendo se o choque for positivo ou negativo. Por exemplo, no caso de um choque positivo, podemos dizer
a inclusão de uma nova tecnologia que fará com que os custos de produção diminuam. Nesse caso, a produção do bem final vai se tornar mais barata e isso vai implicar na possibilidade de aumento da produção. Esses deslocamentos eles podem fazer com que a curva de oferta varie para a direita. Já o choque negativo seria, por outro lado, um choque que vai deslocar a curva de oferta para a esquerda, tornando a mercadoria mais cara. Nesse caso, por exemplo, podemos citar um fator climático, como uma geada ou uma temporada de chuvas muito fortes que pode afetar a produção agrícola. Nesse caso, o preço vai aumentar e a quantidade ofertada vai diminuir por conta desse choque externo, esse choque exógeno decorrente de um fator climático. Isso vai fazer com que a curva de oferta se desloque para a esquerda. E ao longo do processo de interação entre agentes econômicos, ofertantes e demandantes, pode ocorrer um encontro de incentivos no sentido de que ofertantes e demandantes podem desejar as mesmas coisas no sentido de otimização ou de maximização do seu bem-estar, no sentido de que consumidores desejam uma determinada quantidade de mercadorias, os produtores desejam vender uma quantidade de mercadorias também, e esse encontro de desejos pode provocar o equilíbrio de oferta e demanda no mercado. Então, a partir do momento em que aquelas hipóteses iniciais de mercados perfeitamente competitivos estiver vigorando, um equilíbrio de mercado perfeitamente competitivo poderá ser encontrado. De que forma? Na forma de que as quantidades ofertadas e quantidades demandadas serão exatamente iguais. Nesse ponto, em que a curva de oferta e de demanda, a curva de oferta e a curva de demanda se encontram, nós temos uma posição em que o preço e a quantidade estão em equilíbrio. Por isso que nós apresentamos no gráfico o preço e a quantidade, o preço, nesse caso, o preço de equilíbrio de mercado competitivo com um asterisco demonstrando ser o preço de mercado competitivo. Nesse ponto, em que a quantidade demandada e a quantidade ofertada são exatamente iguais, não há escassez de oferta, não há excesso de oferta e, alternativamente, também não haverá excesso de demanda, nem tampouco escassez de demanda. Nesse caso, o equilíbrio de mercado perfeitamente competitivo, não há pressão para que o preço seja alterado. Vamos agora à interatividade. Avalie as situações a seguir. Situação 1. Um aumento significativo nas tarifas dos transportes públicos. Situação 2. Uma baixa significativa no preço dos automóveis devido a uma redução nos impostos. Situação 3. Uma redução significativa nos custos de produção de gasolina. Quais das situações acima causariam deslocamento para a direita da curva de demanda de gasolina? Alternativa A. Somente a situação 1. B. Somente a situação 2. C. As situações 1 e 2 apenas. D. As situações 2 e 3 apenas. E todas as situações descritas. Aluno, pense um pouquinho e voltamos daqui a pouco com a resposta.